Namastê, tudo bem com vocês? Eu sempre tão feliz de estar na sua companhia. Eu peço sempre que você se inscreva no canal, um canal que está crescendo com um trabalho que eu acho relevante e importante para a espiritualidade. Vocês pediram e eu fiz um mapa do ministro Alexandre de Moraes, nascido em São Paulo no dia 13 de dezembro de 68. Ele é um jurista, magistrado, ex-político brasileiro e atual ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Ele se tornou doutor em Direito e ele é professor da Faculdade de Direito do Mackenzie. Em 2002, ele assumiu a Secretaria da Justiça e da Defesa do Estado de São Paulo. Foi ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Michel Temer. Porém, no dia 20 de agosto de 2021, a pedido do presidente da República Jair Bolsonaro, foi protocolado pelo Planalto um pedido de impeachment de Alexandre no Senado Federal. O presidente solicita a destituição do ministro e a inabilitação de Moraes para o exercício de função pública durante 8 anos. A tramitação do pedido depende da decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Alexandre de Moraes ele é casado com a advogada Viviane Barsi de Moraes, com quem tem 3 filhos, a Gabriela, a Juliana e o Alexandre. Pois bem, fiz o mapa do Alexandre, mapa natal e revolução. Na numerologia do Alexandre, se você somar o 13 do 12 de 68, eu tenho 1983, que resulta em 2 dígitos, os dígitos 21. 21, na Cabala, é o melhor número que existe, né? Recompensa, apoteose, a conclusão, é voltar nesta vida para cumprir a missão na qual ele cumpre com magnífico labor, tá bom? O Alexandre, ele tem o Sol na 10, que é o microfone na mão, Mercúrio na 10, tanto ele fala muito bem, com muita eloquência e também como professor. Ele tem o Marte na 8, o Marte é o trabalho, casa 8 é a casa do direito. Ele tem, por exemplo, Saturno ascendendo. Quem tem Saturno ascendendo, ele é um professor, ele é o coach, é um bom comunicador, porém Saturno ascendendo pode dar e significar problemas de coluna e hérnia de disco. Então ele tem um Sol em Sagitário, uma Lua em Virgem, muito disciplinado, Mercúrio em Sagitário, a língua afiada, Vênus em Aquário, provavelmente a família deve ter cobrado ele de ter ficado pouco em casa, talvez ele não tenha visto os filhos crescerem, a esposa compreendendo, mas um pouco isolada ou solitária. Claro que não, ele deve ser muito carinhoso, mas a presença física dele com a Vênus em Aquário seria isso. Marte em Júpiter em Libra, Libra rege o direito, então ele tanto como labor, como trabalho, como ganhos de dinheiro na casa 8. Eu tenho Urano em Libra, é um homem que está tentando uma espécie de modernidade na área jurídica. Plutão em Virgem, ótimo professor. Ali ele tinha Gêmeos, casa 3, um homem que pode ter tido poucas namoradas, provavelmente aí a mais importante e a querida eleita, a senhora Viviane Barsi, com uma família íntegra, uma família boa e feliz, e o nodo ascendendo, tá? Eu tenho inclusive um Sagitário em bom aspecto, dizendo que ele é um cientista político, um homem muito inteligente, tomaria cuidado com alguma coisa na parte renal, pediria para ele tomar água, mas o problema que ele vai ter é de hérnia de disco. O que eu fiz? Revolução de 2021, até vou beber um pouquinho de água. Na numerologia, eu tenho 13 de dezembro de 2021, que resulta em 2046. O dígito final, os dígitos finais, 12. 12 é o Lamed, é quase como se fosse uma lamúria. Na carta do tarô é um homem com a cabeça para baixo, ele vive um momento de inadequação, ou o fato dele saber que o presidente está pedindo impeachment não deixa de ser um desabor. O ano que vem ele vai viver a numerologia número 13, que simboliza a transformação, a limpeza, né? A água que limpa o men é o símbolo das ondas e da limpeza, e também o número dos anjos. As pessoas perguntaram, Mônica, ele vai sofrer o impeachment? Negativo. Nada no mapa do Alexandre dá indicativos que ele vai sofrer o impeachment. Ao contrário, o Supremo mais fortalecido e ele mais fortalecido, porque o presidente tenta derrubá-lo com o impeachment, mas o presidente
não vai conseguir. Eu tenho aqui ele muito preocupado com as questões relacionadas à saúde do Brasil, com o Covid, algumas viagens internas e externas, esperando o Covid parar. A única coisa que ele está preocupado é com a segurança da família. Eu me lembro, acho que foi no ano passado ou retrasado, alguns manifestantes bolsonaristas ficaram na frente da porta da casa dele, xingando, ofendendo, gritando. Eu acho primeiro isso lamentável. Lamentável alguém que se dispõe a fazer alguma coisa dessa natureza. Horrível, na minha opinião. Imagina alguém ficar parado na porta da sua casa te xingando. Horrível, incomodando principalmente os vizinhos. Muito inadequado. Isso ele deve sofrer ao longo até de outubro, provavelmente até as próximas eleições do ano que vem. Mas ele querendo proteger mais a família, embora ele deve ter um corpo de segurança bem relevante, tá? Eu tenho talvez alguma briga em família, ele um pouco irritado e nervoso, talvez um dos irmãos ou algum familiar tentando convencê-lo que ele deve parar com a história de ser ministro, inclusive ele briga com a pessoa, ele não acata, claro. E, em síntese, ele está passando por um trânsito chamado Plutão em mau aspecto com Plutão, que culmina no pedido do presidente. É um trânsito que vai até janeiro. Plutão com Plutão geralmente podem deflagrar problemas de saúde, tanto para ele, pai e mãe. Talvez pai e mãe tenham algum problema e podem ir para o hospital. Eu não pesquisei, não sei se os pais estão vivos, até peço perdão. Pode deflagrar em alguma coisa, sogro, sogra, mãe, pai. É natural em trânsitos de Plutão acontecer, inclusive problemas domésticos, problemas em casa. Ele está com Netuno na casa 10. Netuno é uma espécie de... Como é que eu vou explicar para vocês? O Netuno é uma espécie de confusão, casa 10, local de trabalho. Claro que o fato dele ter esse pedido de impeachment acaba criando uma certa tensão no país, mas que não vai resultar em nada. Eu tenho o Netuno em aspecto com Sol. Caso mãe ou pai estejam vivos, sogro, sogra, Netuno em mau aspecto com Sol pode ocasionar algum problema cardiovascular, algum problema no músculo cardíaco, inclusive dele. Mas eu acho que não, eu acho que ele está bem de saúde, até porque ele é uma pessoa magra, né? Isso me dá aí uma relativa tranquilidade, porque ele não deve ter o fígado alterado, colesterol nem triglicerídeos. Mas ele tem um aspecto em Netuno-Sol. Geralmente, quando aparece no mapa do meu cliente, eu já o aviso que alguém de casa pode ter alguma coisa cardiovascular. Ele é muito otimista até o final do ano, até porque o pedido de impeachment não vai acabar passando pelo Senado brasileiro. Ele com Sol na 10, Mercúrio na 10, um bom comunicador, mais forte ainda. Não me surpreenderia se no futuro ele pensasse em alguma coisa voltada à candidatura, porque ele tem bons aspectos aqui na área da política. Eu tenho uma Vênus na 11, ele gosta muito de ser um servidor público. Júpiter na 12, um homem que usa muito bem os valores financeiros recebidos provindos do salário. Um Urano na 3, morre de saudade da família, não sei se a família mora com ele em Brasília. Um Netuno na 1, uma cortina de fumaça, ele muito preocupado com que isso pode culminar. Na verdade, a gente já consegue antever alguma coisa mais dramática. Se bem que no 7 de setembro, inclusive eu fiz um mapa de 7 de setembro, eu vejo, né, os bolsonaristas saindo para a rua com as faixas pedindo o AI-5, a intervenção do Exército, a volta do AI-5, isso aí, inclusive é inconstitucional, o fechamento do Supremo Tribunal, enfim, liberdade de expressão, vocês façam o que vocês quiserem, mas isso é totalmente inconstitucional. Não vejo, inclusive, nada que revele um fator, nesse caso, no dia 7 de setembro. Talvez em 15 de novembro, mas eu vou fazer análise essa semana ou na outra falando sobre isso, tá? E continua os bons relacionamentos aqui no que se refere a um Sagitário, com bom aspecto no que fala de inteligência profunda e a vitória dele. O que tentaram derrubá-lo só vai fazer com que ele fique cada vez mais forte. Olha, não o conheço, né? Não o conheço pessoalmente, mas uma honra ter feito o mapa dele, um homem com muita capacitação para, como sendo juiz, o ministro. Fico feliz aí que o Supremo Tribunal Federal tem um homem com tamanha competência, tá? Só como curiosidade, na parte física dele, por exemplo, geralmente quem tem um Saturno ascendendo, geralmente raspa a cabeça também. Só como curiosidade aí, porque eu sempre fiquei, mas por que ele raspa com o cabelo? Então aqui aparece um Saturno na 1,
e também pessoas que têm essa genialidade, essa intelectualidade profunda e aguçada, tendem a raspar o cabelo, né? Que é uma forma também de, embora talvez a pessoa seja até cética, mas são pessoas que fazendo esse tipo de ato, também culmina numa relação com o universo, né, com Deus, caso ele acredite. O que eu fiquei muito satisfeita com o mapa. Parabéns, parabéns à família, parabéns ao Alexandre, e não vejo a saída dele. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Namastê, gratidão por um dia de luz. Namastê.